Josué, nós estamos lendo de maneira sequencial. Nós talvez não leremos todos os capítulos, estudaremos todos os capítulos de Josué, mas vamos tentar a grande maioria dos capítulos de Josué. Então convido você, as crianças de 9, 10 anos podem pegar a folha, estão com elas aí? Estão? Qualquer coisa me ajuda, Marquinhos, com as folhas, ok? Então vamos lá, Josué capítulo 5. Mais uma vez, se você pode, se coloque de pé, nós leremos essa passagem de maneira alternada. Eu vou começar lendo os versículos ímpares, e os irmãos, a igreja, lerão os versículos pares. Se concentre na palavra do Senhor, tente ler com força, solte a sua voz na leitura. Se a sua Bíblia tem uma versão diferente, você acompanha lendo forte com a projeção, tá bom? Então, eu vou começar, nós leremos todo o capítulo até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas colinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários?
O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida neste momento pela tua igreja. Nós lemos a tua palavra com fé, nós lemos a tua palavra com temor, e temos também alegria de podermos nessa hora, Senhor, adorar, cultuar o Senhor com a tua palavra em nossas mãos, podendo fazer esse culto público, invocando o teu nome e estudando a tua santa palavra. Que nessa hora o teu Espírito Santo possa nos instruir, nos admoestar, nos encorajar a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor deseja de nós. É o que nós oramos, Senhor. Capacita-nos com a presença do teu poder, presença do teu Espírito Santo que está em nós, que cada dia mais sejamos atentos à direção do Senhor. É o que nós oramos assim em teu nome, amado Jesus. Amém. Amém. Maristé, pega ele para mim, por favor. Pode se sentar, amados irmãos. Fábio também. Obrigado, Maristé. Amados, nós louvamos a Deus porque nós cremos num Deus que criou os céus e a terra, um Deus que tem todo o poder e glória. A palavra de Deus nós estudamos no capítulo 3 e no capítulo 4, e nós vimos que esse Deus, que era o mesmo Deus que criou os céus e a terra, tinha produzido algo extraordinário, por meio de uma ação miraculosa. Deus parou o rio Jordão para que o povo de Israel passasse a pés enxuto. Um rio que estava na época das cheias, onde as ribanceiras transbordavam de águas, e o povo de Israel, com os sacerdotes carregando a arca da aliança, eles colocaram a arca com a ordem que Deus deu no meio daquele rio, no leito do rio, e passaram de maneira que a mão do Senhor deu a eles, de maneira que todos os povos, capítulo 5, início que nós lemos, quando todos os reis dos amorreus, os que estavam próximos, ouviram o que o Senhor havia feito, ficaram abatidos, ficaram sem ânimo, perderam a coragem de enfrentar, de perseguir a nação de Israel, o povo de Israel. E agora, amados irmãos, pós-travessia do Rio Jordão, nós vamos ver a preocupação que agora Josué, na liderança desse povo, demonstra em obedecer às palavras do Senhor. Não estava tudo ainda conquistado. Jericó estava ali próxima. Havia uma batalha enorme a ser travada diante deles. Mas, diante do cenário do grande e poderoso Deus, que os havia feito atravessar um rio a pés enxutos, crianças, idosos, homens de guerra, eles estavam confiados que esse mesmo Deus lutaria por eles. Nessa noite, então, eu quero destacar a respeito do seguinte tema: renovando a aliança com Deus. Renovando a aliança com Deus. Notem, amados irmãos, que o texto começa dizendo a respeito das notícias que os povos agora contavam. Se você se lembrar, há poucos capítulos atrás, nós vimos que Raabe e todo o povo de Jericó já estavam atemorizados, porque Deus tinha feito o mar vermelho se abrir, porque Deus tinha dado vitórias ao povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Não sabia ela que o Rio Jordão iria se abrir, e o povo iria passar.
Agora imagine como é que estão os povos inimigos, abatidos, estão assustados, na defensiva. E aqui agora, antes de fazer qualquer coisa, antes de colocar qualquer soldado em prontidão, primeiro há consagração. Primeiro há a prioridade do povo de Deus. E notem, o texto nos apresenta que o povo, verso 8, o povo de Israel, 8 não, estava com 3 aberto aqui, 5:3, 5:2, naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra, e faça com que os filhos de Israel sejam circuncidados. Todo o povo que tinha saído do Egito, os adultos, homens, de 20 anos para cima, todos, eles tinham sido circuncidados onde? Lá no Egito. Mas os que tinham 20 anos, ou seja, 19 para baixo, 19, 18, esses que nasceram no deserto, não haviam sido o quê? Circuncidados. O que significa a circuncisão? É importante nós lembrarmos. Se você observar, a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, você não precisa abrir agora não, mas diz que Deus, Ele chama um homem chamado Abrão. Deus se revela a Abrão. Ele está morando ali na região da Mesopotâmia. Ele está vivendo com os seus parentes, seus familiares. E Deus o chama e diz, Abrão, eu vou te guiar. Eu darei a você uma terra. Eu farei de você o pai de uma grande nação. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, todos narram a aliança de Deus com Abrão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Mas o que Deus fez com este homem? Deus alcança um homem perdido. Deus alcança um homem que não tinha conhecimento do Deus Yahvé. E Deus o chama de maneira graciosa, sem ter nele qualquer mérito. Deus o chama, e Deus estabelece uma aliança com ele. Só que uma aliança, um contrato, como é que acontece, Gustavo? Como é que acontece, Valdo? As duas partes têm que ter o quê? Responsabilidades. Mas nessa aliança que Deus fez, ela é diferente. Deus, antes de qualquer parte que é responsabilidade do homem, Deus já entrega a promessa, Deus já dá a bênção, antes de qualquer ação do ser humano, de Abraão e dos seus descendentes. A palavra de Deus diz que o Senhor, Gênesis 15, Ele faz uma aliança e coloca limites no local, na região que eles iriam herdar um dia a terra. No capítulo 17 de Gênesis, só para que você lembre desses acontecimentos, Deus reafirma essa aliança com Abraão, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e Deus faz um pacto. Vocês lembram do pacto? Uma das cenas mais tenebrosas que nós temos no Antigo Testamento. Deus mandou cortar os animais ao meio, lembra disso? E colocou eles de um lado e de outro. Naquela época era usual isso. Não tinha cartório, né? Então passava as duas pessoas. Só que Abraão cumpriu a ordem de Deus. É para partir os animais e aguardar, porque Deus diz para aguardar. O texto diz lá em Gênesis 17 que Abraão passou o dia fazendo o quê? Enxotando as aves de rapina,
porque os animais já estavam mortos, e eles estavam assim atentos àquelas carnes. Ele passa o dia, e quando é chegado já no crepúsculo da tarde, imagina a cena, no padrão, né? Escurecendo já, eis que de repente um fogo consumidor passa no meio daqueles animais e queima tudo. E a presença de Deus foi manifesta diante dos olhos de Abraão. E Deus disse: farei de você uma grande nação. Deus fazendo algo que o homem jamais conseguiria corresponder na íntegra. Deus chama um homem que ele sabia que jamais teria os predicados suficientes para ser chamado de um homem perfeito, um homem que de fato cumprisse tudo aquilo que a lei do Senhor estabelece. Mas, pela graça de Deus, Gênesis 17, 10 e 11. Vamos ler aqui na projeção. Acompanhe, meus irmãos. Diz assim, Gênesis 17, 10. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência, todos do sexo masculino, que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Deus faz o compromisso, mas pede uma marca. Deus pede uma comprovação. Deus pede um sinal. E o sinal estabelecido ali foi a circuncisão. E a circuncisão, ela não foi inventada pelos hebreus. Abraão que teve a ideia. Já era praticada naquele período dos povos da região da Mesopotâmia. Não era, digamos, algo particular dos hebreus. Mas aqui, na circuncisão do Deus Yahvé, com Abraão e os seus descendentes, há algo que não é apenas um contrato. É algo que manifesta não apenas no corpo físico, mas num coração que crê. Diz o texto de Gênesis, capítulo 15, salvo engano, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele e o apóstolo Paulo dão as mãos, dizendo: nós somos salvos não porque fazemos, nós somos salvos porque cremos na pessoa bendita de Jesus Cristo, e tudo o que fazemos depois é em decorrência do que cremos. Amém? Você compreende isso? Uma obra da graça em salvar o homem, a mulher e os seus descendentes. Mas notem, amados irmãos, essa aliança teve uma iniciativa de Deus. A circuncisão ela sela esse pacto, mas o povo de Israel, ele tinha, durante a peregrinação, se desviado da presença do Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que, por exemplo, quem que eram os responsáveis em praticar a circuncisão nos meninos que nasciam? Quem? Os pais. Deveria ter um ajuntamento lá. Está certo que Moisés não era muito afim de circuncisão, né? Ele teve umas dificuldades, né? Ele compreendia claramente. Só uma certa vez que a mulher teve que ir lá fazer a circuncisão do filho, porque senão Deus iria matá-lo. A circuncisão é um símbolo de um compromisso que Deus estabeleceu para ser presente no povo de Israel como marca, não apenas no corpo físico. Notem, amados irmãos, a identidade do povo de Deus deveria ser: somos separados por Deus. Se outros povos fazem,
não tem problema. Mas nós sabemos de uma coisa: Deus nos chamou a vivermos uma vida separada para Ele. Esse era o motivo, a razão, essa identificação como povo separado das outras nações, das culturas, das práticas cultuais, do politeísmo que era presente entre as nações da região. Eles deveriam crer apenas nesse Deus invisível, mas real e poderoso. Esse deveria ser o compromisso da nação de Israel. A circuncisão também era símbolo de todas as vezes que uma criança, um menino era circuncidado, aquela família estava dizendo: nós honramos o compromisso, nós somos agraciados com essa aliança, é um privilégio apresentar o meu filho à circuncisão. Uma aliança que tinha desdobramentos em obedecer aquilo que Deus disse. Abra comigo a sua Bíblia aí agora, todos, Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, 25. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas aonde? Presta atenção, 26. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, os que cortam o cabelo na têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Notem o que o texto está dizendo. Deus irá castigar todos aqueles, inclusive alguns que dizem: não, nós somos também circuncidados. E aí ele cita o Egito, um povo que não temia Deus. Não era a questão da marca na vida de um homem, não era apenas um ritual físico. E os judeus, a nação de Judá, acreditou que era isso. Era apenas um ritual que eles deveriam praticar e pronto. Já estavam incluídos nessa aliança com Deus. Deus declara por meio do profeta Jeremias: eu vou destruí-los, porque eles não têm uma aliança de fato no coração. Eles aprenderam rituais e se distanciaram em obedecer a aliança, em um relacionamento com esse Deus. Amados irmãos, observem o que está acontecendo. A relação aqui, ela nos mostra que a nação de Israel, que tinha saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos. Os cavaleiros de Faraó ficaram aonde? No fundo do Mar Vermelho, mortos. Os perseguidores foram mortos. Grande foi a salvação do povo de Israel. Aqueles que tinham força militar, os israelitas não tinham nem exército. Os cavaleiros de Faraó tinham carruagem. O povo de Israel mal tinha preparo para enfrentar um grupo desordenado, quanto mais um exército poderoso. Mas quem ficou pelo caminho foi o exército do Egito. O povo de Israel tem a vitória, mas o que aconteceu, meus irmãos? Vem o processo na caminhada.
me fez lembrar um assunto interessante. Pode fazer um parênteses? Posso fazer uma digressão? Vocês me ajudam a voltar, até porque eu nunca mais eu volto, né? Não, cuidado. O pessoal fala, pastor, mas que mal tem subir a montanha, né? Além do valor, né, que fica um pouco caro, mas que mal tem fazer alguns eventos extraordinários? De fato, se você pegar muito assim na avaliação crítica, você encontra alguns motivos para não ir. Mas o principal é que a vida cristã não é estabelecida em um final de semana, na subida de um monte, num encontro especial para você, solteiro, casado, ou aqueles que são pais. O grande desafio da vida cristã é caminharmos diariamente, debaixo desse sol, todos os dias das nossas vidas, com o nosso coração em obediência e desejo pelo Senhor. Posso fechar. Quando a gente pensa a respeito do povo de Israel, eles tinham tudo para serem vitoriosos. Tinham ou não tinham? Até que chega Números capítulo 14. Deus disse, vá lá e espiem a terra. Não foi isso? Qual foi o relatório, meus irmãos? Cheio de expectativas? Ou foi um relatório frustrante, dizendo, os povos que ocupam aquela região que Deus nos deu, eles são como gigantes. Perceba que a incredulidade parte quando o homem coloca ele à frente. Como é que eu resolverei esse problema? Eles são treinados. Há homens lá de mais de 2,5 metros de altura. Aquele povo voltou da expiação da terra prometida, todos eles, a não ser quem? Josué e Calebe. Pessimistas, dizendo, morreremos nessa batalha. Amados irmãos, o povo que tinha circuncisão, o povo que tinha mais proximidade da luz, estava em cegueira, estava caminhando sem a direção de fato do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Esse povo não só não venceu porque não travou aquela batalha, como eles arrumaram um problema terrível, que é lutar contra a mão poderosa do Senhor. Pior do que enfrentar qualquer adversário nesta vida, é enfrentar a mão poderosa do Senhor. Aquela nação fala para Moisés, nomeie qualquer homem aqui, nós voltaremos, para onde, irmãos? Para onde que eles queriam voltar? Tinham saído da servidão, tinham escapado do Egito com glória. Você já pensou a cena? Nós somos a comitiva que foi para o deserto, venceu no Mar Vermelho, mas naufragamos no deserto que é cheio de areia. Paramos pelo caminho e voltamos com o rabinho entre as pernas, humilhados e envergonhados, e cheio de medo. Vocês nos aceitam aqui no Egito? Nós podemos ser novamente serviçais no Egito? Você já pensou a cena? Deus diz assim, é? Presta bem atenção no capítulo 5, verso que vocês, a igreja, leu bem forte. Verso 6. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto. O que o restante da frase diz? Bem forte. Até toda a nação. Você já pensou o que é isso?
aproximadamente de 20 para cima, tinha 600 mil homens. Sem contar algumas mulheres, não contava as mulheres nem crianças. Idosos também talvez não. 1 milhão de pessoas estavam vivendo uma vida no deserto, sem a direção de Deus. E qual foi a colheita? O versículo que nós vamos observar é o versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje, porque ele pratica a circuncisão naqueles que são filhos dos que morreram no deserto. Hoje removi a vergonha do Egito. Mas que vergonha é essa? A vergonha de ser um povo que conhecia o Deus de Israel. A vergonha de ser um povo que estava próximo de Deus, mas que não tinha mais a direção de Deus. Quando a nação de Israel, ela manifesta medo, incredulidade, ela manifesta, na verdade, essa falta de confiança no Senhor. Eles colocaram a dificuldade acima do poderio do Senhor. E o que eles fizeram? Nós não podemos enfrentar, porque a nossa condição, estrutura, não dá para enfrentar esses gigantes. E naquele momento, eles são colocados por Deus para caminhar. A palavra que mais expressa o que eles fizeram, eles caminhavam em círculo, sem um alvo a ser alcançado. E sabe o que aconteceu com esse povo? Você lembra do faraó que perdeu o exército? Vocês lembram dele? Porque ele não morreu não, só perdeu o exército. Você lembra do pessoal do Egito? Eu tenho certeza, não sei se os egípcios são brasileiros, né? Porque se fosse brasileiro, fazia uma piada. Viraram motivo de chacota. Saíram daqui todos garbosos, confiados nesse Deus, para ficarem rodando no deserto sem direção. Será que o Deus deles os abandonou? Esse povo rebelde, esse povo que parecia ser tão temente a Deus, lá perdidos no deserto. Você já pensou? Que vergonha para o povo chamado povo de Deus. Amados irmãos, isso é tão sério, tão sério. Eu estava pensando, nós não podemos apenas conhecer Deus, de ouvir falar. Nós não podemos apenas nos apegar aos rituais, à tradição que nós tanto valorizamos. É pouco. Coisa mais triste que há para você e para sua família, para mim, para nossa, é nós termos o nome de tementes a Deus, mas nós toda hora batendo cabeça, sem direcionamento de Deus, batendo cabeça, quebrando a cara, toda a história sendo uma tragédia, uma vergonha. Para quem? Para você, para mim. Deus que nos livre disso, porque o povo de Deus deve conhecer esse Deus, não somente pelos rituais, mas crer nele de todo o coração. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Dá para se alegrar com Deus no deserto? Dá não? Observem isso aqui.
escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa, o quê? Circuncisão. O que é isso aqui, irmãos? É toda a estrutura eclesiástica vazia de temor a Deus. Tem pastor, tem obreiro, também não ensina a palavra, não prega a palavra, e está tudo bem. Mas também, normalmente é assim, né? O povo aí sentado na cadeira é reflexo do púlpito. Pode observar. Locais onde a palavra de Deus é conta carochinha, e a turma aceita, é porque eles também querem isso. Pode observar. Quando a palavra de Deus não é pregada para um povo de Deus, ele fica com fome. Aqui Paulo está dizendo, cuidado com aqueles que têm estereótipo de crentes, líderes. Mas cuidado vocês também com a falsa circuncisão. Ou seja, eles têm tudo. Tem rol de membros, participa até da ceia. Mas é falsa circuncisão. Continuando. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, aonde? No Espírito, e nos gloriamos em Cristo. Saiba de uma coisa, meu irmão, o que te garante ser alguém dirigido por Deus, não é o quanto tempo você é reformado, presbiteriano, o quanto você já viveu da vida cristã. O que te faz alguém de fato, com uma circuncisão verdadeira e real, é que você tem alegria pela pessoa de Jesus Cristo. Você tem desejo pelas suas palavras. Você pode estar meio apático, meio assim, sabe, aquele negócio capengando, mas você sabe que você precisa mais da presença de Cristo sobre o seu coração. Talvez a falsa circuncisão hoje, que é o tema, seja combatida no nosso coração, para nós não deixarmos que o costume, a religião, roube de nós a alegria de sermos um povo dirigido e guiado pelo Senhor. Irmãos, porque francamente, nós podemos ter problemas, e enfrentamos vários deles, mas que Deus nos livre de sermos um povo que bate a cabeça por falta de direção do Senhor. Deus nos livre. Note, é verdade que eu também poderia me confiar na carne. Olha só Paulo dizendo, eu sou judeu de judeu, eu fui circuncidado no 8º dia, tudo aquilo que os homens e a religião valoriza. Não é ruim, é pouco, só é pouco. Notem, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, doutor da lei. Conhecia demais. Notem, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, você diz assim, então está tudo resolvido para Paulo. Mas essa é a falsa circuncisão. A falsa circuncisão traz você para a igreja de nariz em pé. A verdadeira faz assim, verso 7. Mas o que era para mim lucro, glória, poder, reconhecimento, grandeza, isso considerei perda por causa... Vocês lembram que ele era? Doutor. Onde ele entrava, o primeiro lugar era dele, separado, uma cadeira especial, roupa diferente. E ele diz, por causa de Cristo,
considerei tudo que eu tinha lixo. Observe. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu irmão, nós hoje podemos sair daqui e falar assim, ó, nada valeu para mim. Vou embora, vou começar a semana do mesmo jeito. Mas eu creio, a igreja do Senhor, ela ouve a ação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos confronta, nos incomoda, nos prepara, nos tira as arestas, para que nós sejamos um povo conformado à imagem de Cristo Jesus. Se nada para você vai ser motivação por meio da palavra para ser uma vida diferente amanhã, cuidado. Talvez você esteja vivendo a velha circuncisão. E isso é perigoso. Perigosíssimo. Porque pode levar você à ruína completa. O texto diz: por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseia-se na fé. Vamos juntos o 10? O que quero é conhecer Cristo, tomar parte e me tornar como Ele, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se você deseja de fato ser dirigido por Deus, desfrutar das promessas que Deus tem para o seu povo, você tem dois caminhos. Ou você se rebela, e a promessa é para a igreja, é para Israel de Deus. A promessa foi para Israel. Deus teve paciência para matar um por um dos rebeldes? Eu já fiz essa conta aqui na igreja, né? 40 anos, quantos tiveram que morrer? 1 milhão. Matou todos eles. Foi praga não. Foi peste não. Foi guerra não. Um por um, a senha era chamada. Rebelde, rebelde. E foi. Limpou todos que tinham saído do Egito de 20 anos para cima. Triste coisa. Triste coisa. Caminho perigosíssimo. Estar tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. O outro caminho, Paulo diz, essa circuncisão verdadeira é aquele que se achega como aquele homem, o publicano. E o fariseu estavam orando, e o publicano não tinha nem coragem de orar direito, dizendo, Senhor, sê propício a mim, me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a te servir melhor, me ajude a amar a tua palavra, me ajude, Senhor. O outro não, eu conheço a lei, eu pertenço ao teu povo, Senhor, olha o meu sangue aqui como ele é diferente. Perceba que isso tudo aponta para um desejo e uma dependência da pessoa de Cristo Jesus. Para nós caminharmos aqui, eu quero destacar o quanto essa relação de Deus com o seu povo, ela é tão amorosa, graciosa, mas também justa. Deus faz uma promessa para o povo de Israel. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Deus sempre fez algo para que a sua aliança, a sua promessa continuasse até alcançar a igreja Presidente Semear de Uberlândia. Amém? Quando Deus puniu Israel, eles perderam até o templo, perderam até a arca da aliança,
Mas no período que nós chamamos de exílio, Deus despertou um grupo fiel, permanecendo na presença do Senhor. Sabe por quê? Deus traz justiça. Desobediência, rebeldia, indiferença a Deus. Não pense você que a teologia reformada vai colocar tudo para debaixo. Não, é tudo filho da aliança. Os verdadeiros filhos da aliança têm um coração quebrantado, humilde e dependente do Senhor. Isso é seríssimo. A nossa relação com esse Deus é um Deus que removeu a vergonha do Egito. Josué faz com que aqueles homens sejam circuncidados. Deus tinha reprovado uma geração toda, mas Ele aguardou. Deus, como sempre, misericordioso, paciencioso. E olha só, quem que herdou a bênção? Os filhos. Os filhos disseram: que maravilha, Josué, pode nos circuncidar. Esse Deus que abriu o Rio Jordão aqui diante de nós é o nosso Deus. E eles são circuncidados. Aqueles homens passam por esse ritual tão importante naquele contexto do Antigo Testamento sobre a nação de Israel. Mas agora, amados irmãos, notem, essa condição vai só cada vez mais se intensificando. Capítulo 5 de Josué, verso 10. Então, primeira coisa que eles fizeram, antes de pegar numa espada para lutar, foram se apresentar diante de Deus. Primeiro a gente se acerta. Circuncisão, estamos atrasados, hein? Estamos muito tempo atrasados, vamos circuncidar. Segunda coisa, verso 10: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal. Gilgal, essa palavra até foi dita aqui no verso 9. A ideia é local que é removido a vergonha. Local onde se retira a vergonha de Israel. Enquanto os filhos estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, em qual dia? 14 do mês. E que horário? Êxodo 12, 6. Foi a primeira Páscoa que Israel praticou lá no Egito? Foi? O primeiro momento que o povo de Israel participou de uma Páscoa, onde foi? Olha lá. Enquanto os filhos de Israel, 14, 6.12, 6. Êxodo 12, 6. Êxodo. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º. Bate o dia lá? Certinho. E o ajuntamento da congregação de Israel matará, qual horário? Crepúsculo da tarde. O que Josué está ensinando aqui? Nós precisamos. Volta a sua Bíblia aí comigo. Josué 1. Josué 1, 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Josué e o povo está dizendo: nós faremos tudo o que a palavra de Deus ordena. É para nos circuncidarmos,
lembrarmos que nós não devemos nos envolver com os cananeus, com os amorreus, faremos. É para fazer o momento da Páscoa. Interessante que a Páscoa foi participada pelo povo de Israel na saída de onde? Do Egito. E agora na entrada de Canaã. Saída do Egito e entrada na terra prometida. Eu lembrei da Marister aqui. Porque a Marister sempre é um exemplo, né? E bons exemplos. Você já lembrou aí na sua caminhada cristã, quando que foi a sua primeira ceia? O dia que você falou assim, hoje eu estou participando pela primeira vez da mesa do Senhor. A ceia substituiu a Páscoa. Se você como eu, já faz muitos anos, então a gente esquece. Mas é bonito de ver nos novos, independente da idade. A pessoa chora. Tem alguns casos que eu conheço que a pessoa chora de falar, quanto tempo eu demorei para me render ao Senhor? Quanto tempo eu rodei perdido neste mundo? Quanta cabeça eu bati? Quanto tempo eu fiquei rebelde? E aí a pessoa participa da primeira ceia, ela participa do pão, do cálice, e diz assim, nunca mais eu me distanciarei da pessoa de Jesus Cristo. Quem já experimentou? Eu sei lá de casa, tem um testemunho real e verdadeiro. Por sinal, é a minha esposa. Quem tem esse testemunho assim, de participar desse jeito da ceia? Miguelzinho? Você lembra do primeiro dia que você participou? Tem uma notícia para você. Hoje, a não ser que o Senhor Jesus volte antes das 9. Hoje não vai ser a última. Mas eu vou te dar uma notícia. A última será na glória, com o nosso bendito Senhor Jesus Cristo na cabeceira da mesa. Tem gente que acha que isso aqui é um ritual vazio. Mas eu tenho que trazer uma informação. Se você não quer obedecer a palavra de Deus e consertar a sua vida, não participe dessa mesa hoje. Se você não quer direção de Deus, se você não aceita a disciplina dele, não participe dessa mesa. Porque ela celebra, ela é símbolo da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós estamos peregrinando e não mais queremos perder tempo, bater cabeça. Nós queremos um dia ser aqueles que desfrutarão da presença bendita de Jesus Cristo nos servindo a ceia. Louvado seja Deus, Paulinho. Você já pensou que festa que vai ser? Mas vai chegar. E vai chegar para a glória do nosso Deus. Notem, amados irmãos, para nós terminarmos, a palavra de Deus nos orienta. Nós devemos caminhar com essa confiança, que nós participamos da ceia, assim como o povo de Israel participou da Páscoa, dizendo, grande livramento, poderosa salvação, só encontramos no Deus Yahvé. Assim nós também celebramos, grande salvação, só Jesus de Nazaré pode nos proporcionar. Você é um povo que caminha, hoje foi falado aqui pela manhã, uma introdução na escola dominical, o cântico. Você caminha com Jesus só quando as coisas estão tudo bem? Então você não faz de Cristo ainda na sua vida a razão da sua existência. Celebre o Senhor Jesus com júbilo. Experimente essa caminhada de renovação por meio da presença do Senhor na ceia, na palavra, na vida de oração. Note, vou terminar com a última parte do texto. Capítulo 5, Josué diz para um homem que ele não sabia quem era, versículo 13, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada.
Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Qual que é a postura de Josué? Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué. Qual que foi a palavra desse comandante? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está... Com quem que aconteceu isso também? Moisés. E Josué fez assim. O que estava depois? A batalha. É interessante isso aqui. O comandante do exército do Senhor. Muitos teólogos vão dizer, teofania. É o próprio Senhor Jesus. Provável, mas não temos certeza. Se não foi, Josué reconheceu que estava diante de uma autoridade. Não no sentido de que ele é o Salvador, mas uma autoridade. E sabia que ele não era um qualquer. Eu ainda prefiro a teofania, uma manifestação de Cristo. E naquele momento Josué nota, esse comandante não é qualquer um não. O que chama a atenção é a pergunta de Josué. Você é um dos nossos ou dos inimigos? E ele responde não. O que eu acho interessante aqui, é que Deus não está do lado de Israel. Isso aqui é importante para você, para mim. Israel, eu e você, é que devemos estar do lado de Deus. Não é Deus que se molda a nossa caminhada, é nós que nos moldamos a direção do Senhor. É você que diz, Senhor, se eu viver uma vida para a tua honra e glória, o Senhor me conduzirá. Eu creio, porque eu estarei fazendo aquilo que de fato te agrada, e assim o Senhor estará comigo. Não há lâmpada mágica, se eu fizer esse pedido, essa oração, Deus vai estar comigo o resto da vida. Ele vai estar, mas depende. Em qual situação você está em obediência, Ele vai te conduzir, vai te disciplinar, mas sempre você estará seguro que Ele está te direcionando. Coisa triste, eu repito, é nós lutarmos contra a mão de Deus. Isso faz com que nós fiquemos patinando. Hoje, amado irmão, amada irmã, é um tempo importantíssimo para que você e eu nos prostremos diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo na minha caminhada, mas uma coisa eu preciso estar do teu lado, eu desejo caminhar com o Senhor. O Senhor está me chamando há tanto tempo. Convido você nessa noite a experimentar essa submissão ao senhorio de Cristo. Aquele homem, Josué no caso, queria saber se havia lealdade da parte daquele general. Um convite é feito para nós hoje, amados irmãos, que vivamos de fato uma vida leal ao nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Eu termino dizendo, hoje nós temos a oportunidade de não mais vivermos a vergonha do Egito. Você já percebeu que de vez em quando o Egito quer levantar no seu coração? A velha vida, o velho homem. Você diz assim para você mesmo, fica calado aí, velho homem terrível. Quem dirige a minha vida agora é Cristo Jesus. Aquieta-te. Não experimente mais o retorno à vergonha. Celebre ser um homem, uma mulher, uma família separada para Deus.
liberta do cativeiro. Atravessa sim dificuldades, mas confiado, porque o Senhor está conosco. A Páscoa aponta para a restauração da comunhão. Amados irmãos, como é que você se sente hoje participando dessa mesa aqui, mesa da misericórdia? Não é mesa do juízo, pode ser, mas em primeiro momento é mesa da misericórdia a todos aqueles que chegarem aqui e participarem dos elementos, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. É algo especial. Deus te chama a nós nos relacionarmos com Ele. Eu quero terminar dizendo a terceira afirmação. O comandante dos exércitos, o próprio Senhor Jesus, reafirma a presença dele com o seu povo. Nós bem sabemos que a batalha de Jericó, que veremos daqui a pouco, nos próximos domingos, aponta para que essa luta, essa batalha foi travada não por Josué e o seu exército apenas, mas que a mão poderosa do Senhor estava com eles. Isaías diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você está seguro porque Deus está com você, pronto a enfrentar a segunda-feira? Enche o seu coração de confiança nesse Deus Emanuel, presente conosco. Fique em pé, nós vamos orar.